Eu fiz aqui um compilado das melhores partes da entrevista que o Felipe Moura Brasil fez com o Danilo Gentili e o Carlos Vereza. Todos esses aí tiveram a sua reputação destruída, assim como eu também, pelos bolsonaristas, que são os novos petistas, são os petistas de verde e amarelo. Meu amigo, pode fazer o que você quiser. Você vai ameaçar se desinscrever do canal, você vai dar dislike, você vai fazer o quê? Isso só me motiva mais. Nós estamos vivendo uma nova era de idolatria e de cegueira. Assim como foi importante o trabalho que eu comecei em 2014, hoje é importante também para que você possa enxergar a realidade, sem político de estimação. Então, separe um tempo do seu dia e assista este vídeo até o final, tá? Porque é muito importante. Os links para as entrevistas completas estão aqui na descrição. E hoje já teve lá uma treta, né? Depois de demitir o Mandetta, já teve treta com o Congresso e tudo mais. Felipe Moura Brasil, a respeito disso, comenta o seguinte: o conflito diversionista da vez é entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, o Botafogo, como consta nas planilhas de propina da Odebrecht. Eleito presidente da Câmara com apoio do então partido de Bolsonaro, Rodrigo Maia foi eleito pelo partido e com o aval de Bolsonaro, que inclusive o condecorou recentemente. E parceirão do governo na criação do juiz de garantias, aquele que Bolsonaro sancionou, uma emenda do Freixo, do PSOL. É pena que o bolsonarismo só brigue com o Congresso por dinheiro. Assim como foi o fundão. Não tem briga nenhuma entre os dois quando é a respeito do fundão eleitoral. Aliás, cadê o gado cobrando o senhor Augusto Aras, que tinha uma investigação de Caixa 3 da Polícia Federal a respeito do senhor Rodrigo Maia na gaveta, não ofereceu denúncia nenhuma e ainda fez com que a investigação voltasse ao começo, jogou tudo isso no lixo. Mas como são hipócritas, vendidos, idólatras, gado, porco. E quantas vezes eu avisei aqui? Quantas vezes eu falei a respeito disso? Mas não, tudo que o mito faz é certo, tudo que o mito faz é santo. Cada uma das palavras do mito são gotas de orvalho que caem do paraíso e você só tem que dizer amém, amém, amém. Brincando aí com a caneta, não é, seu safado sem vergonha? Agora quero ver se o Nelson Teich, que entrou no Ministério da Justiça, vai fazer como um médico de verdade ou se vai acatar as loucuras do mito, que acha que aquilo que nós estamos passando é só um resfriadinho, é só uma gripezinha, quando ele falava há nem um mês atrás. E olha a situação de desespero que nós vivemos hoje. Já com hospitais com a lotação completa, lá em Manaus e lá em Fortaleza, minha cidade natal. Muito bem, sente-se agora e ouça essa entrevista do Danilo Gentili e do Carlos Vereza. É necessário que as pessoas abram os olhos de uma vez por todas, porque nós estamos entrando em uma nova era de idolatria igual à do PT. E se o povo não cobrar, não existirá chance nenhuma para nós. Nos vídeos futuros aqui pretendo fazer um a respeito da dívida externa e falar a respeito desta luta antiga do Enéas. Porque depois desse momento que nós vamos passar, desse momento terrível que nós vamos passar, se nós não abordarmos o problema da dívida externa brasileira, nós estamos perdidos, de fato perdidos. E o que você esperaria hoje era os poderes trabalhando de forma harmoniosa para preservar primeiro a vida dos cidadãos brasileiros, preservar não só isso, mas o emprego, as empresas, todos eles trabalhando em conjunto, mas o que você vê é uma briga porca por eleições e poder. Esta é a verdade. Sente-se aí e assista às entrevistas.
O governo da Dilma fez isso muitas vezes para passar narrativa governista para frente, não se importando com os dados. E hoje o que eu vejo se repetir é isso nesse novo governo. E você vê o Trump é comunista? É esquerdista? É a favor do vírus? É a favor que os Estados Unidos afunde a economia? Não, mas está sendo prudente. Está sendo prudente, você está vendo quantas pessoas estão morrendo em Nova York. O Boris Johnson tentou fazer o que o Bolsonaro pediu para ser feito aqui. Voltou atrás. Ele, assim como o Trump, tiveram um pouquinho de resistência no começo, mas rapidamente se consertaram, e mesmo naquele período inicial não chegou ao nível do Jair Bolsonaro, que foi para a TV pregar o fim imediato do isolamento no dia 24 de março. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Pois é, então o que a gente vê hoje é uma militância que é muito numerosa no Twitter, mas na vida real não é. É nítido isso. Você vê no Twitter quantas pessoas levantaram a tag, ou melhor, quantos perfis levantaram a tag para todo mundo sair para a rua ontem, no último domingo? Milhares. Quantas foram? Dezenas. Pois é. Tem alguma coisa errada. Eu lembro que os bots do PT também pegavam no seu pé. Hoje eu vejo os bots do Bolsonaro fazendo a mesma coisa com você, comigo, com qualquer um que ousa criticar. O PT tinha uma potência de MAV. MAV é militância em ambiente virtual. Para ficar lá chateando todos os jornalistas que davam as informações incômodas sobre o petismo, ou que faziam análises que eram incômodas a eles. E agora você tem uma militância virtual que está lá também, justamente para tentar manchar a reputação de quem quer que não se intimide, quem quer que não se renda, quem quer que não se curve para o governo do Jair Bolsonaro. A gente já está acostumado a lidar com isso, não está nem aí e não faz parte dessa patota que a gente vê nas redes sociais, que está só em busca de like desse pessoal. E o meu nome era citado como uma pessoa que deveria ser atacada, eles deveriam acabar com a minha reputação, eles deveriam fazer meme dizendo que eu sou racista, machista, homofobista, taxista, igualzinho a MAV do Bolsonaro está fazendo hoje. Mas, enfim, o PT fazia isso. Eles tinham a potência, eles aparelharam o Estado inteiro, eles tinham agências de publicidade na mão, eles tinham milhares de perfis na mão para fazer essa tática de Goebbels, repetir uma mentira até ela virar verdade. Deu certo? Não. Isto salvou o governo do PT? Não. A MAV não segura governo. Você não consegue fabricar um fato. Se o presidente fez merda, não subestime as pessoas. Elas estão vendo que ele fez merda. Se ele fez uma coisa boa, não subestime. Elas estão vendo que fez uma coisa boa. Você acha que as pessoas não estão vendo que nos Estados Unidos estão pedindo quarentena? Você não acha que as pessoas estão vendo que o Boris Johnson está na UTI? Obviamente, existem ali eleitores do Jair Bolsonaro, os quais não percebem que existe uma militância organizada e que incorre nessa manipulação do debate público. São pessoas que cada vez mais vão percebendo, né? A gente sabe pelas mensagens que a gente recebe, a gente sabe pelo monitoramento, por estar atuando ali nas redes sociais, quanta gente dizendo que votou, mas não votou para isso. Existem eleitores dispostos a defender, mesmo quando está errando de uma maneira tão escancarada, que obviamente faz com que a gente aumente o tom crítico, porque envolve vidas humanas nesse momento. A irresponsabilidade envolve vidas humanas. Assim, quando o presidente vai na TV e fala para todo mundo sair de casa, no momento em que tem um vírus circulando que já causou mortes no mundo todo, aquilo é de uma irresponsabilidade tão grande. Você tem uns 10% só de uma elite que está num gabinete recebendo dinheiro, recebendo mamata para criar as narrativas, controlar os perfis fakes e controlar bots para subir tags. O que essas 10, 15, 20% de pessoas recebendo, que são pagas, fazem? Elas inflamam
os 90%, 80% das pessoas que são os inocentes úteis. Essas pessoas estão espalhadas em gabinetes de deputados, estão ganhando para isso, elas passam o dia criando meme, disparam por bot, por WhatsApp. Aí foi a CPI das fake news, ainda revelou que tinha um assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também geria lá uma página que ficava atacando os seus adversários. Então, quer dizer, é assessor que está sendo pago com dinheiro público, né? E que, em vez de ficar fazendo o trabalho legislativo, que é o que deveria ficar fazendo, está lá fazendo, ou está fazendo, mas está fazendo também uma militância virtual. Aí vai um inocente útil e fala, mas eu não sou robô. Sim, você não é. Você é a pessoa que é inflamada pela liderança, que está lá produzindo meme lá no gabinete, ganhando dinheiro, está lá disparando bot para subtag, e lá do topo da pirâmide, esses caras da mamata disparam para baixo. E muitas são inocentes úteis. O fundamento não é firme, porque o fundamento é falso. Vai ruir tudo, vai acabar. A população precisa acordar, porque eles ficam atacando muitas vezes a imprensa para encobrir aquilo que eles estão fazendo e que pegaria mal para eles. O jornalismo de bastidor, aquele que vai apurar lá o que realmente está acontecendo, em vez de se satisfazer com a declaração pública do político, é necessário. Bolsonaristas e petistas só admitem o jornalismo vigilante durante o governo adversário. É isso aí. É perfeito. Já reparou? A pessoa quer que você seja do time dela. Você está entendendo? Exato. Ela quer que seja direita contra esquerda. Ela não quer jornalismo. Ela cobra de você militância. Quase perdi meu emprego 1 milhão de vezes, ligavam lá onde eu trabalhava e hoje continua praticamente a mesma coisa. Só agora, quão covarde não é o deputado, o filho de presidente, que se esconde atrás de um monte de perfil fake. Eu mexo com eles, na hora vem um enxame de fake, que quem não sabe que são deles mesmo. É muito cômodo você antagonizar com a esquerda. Quando a crítica vem das pessoas que combateram a esquerda corrupta, as pessoas que combateram o PT, aí a raiva é muito maior. Nós mostramos que é possível você se indignar com as imoralidades, a desinformação, as suspeitas de rachadinha, que rendem investigações que eles tentam travar de todas as maneiras. A falta de cumprimento das promessas, como, por exemplo, vou usar minha caneta e extinguir a EBC. Cadê? Exatamente. Vou usar minha caneta e não vou deixar passar bilhões para o fundo eleitoral, que é para o partido usar com propaganda política. Na hora do fundão eleitoral, eu não vi o Maia brigando com o Bolsonaro, eu não vi o Bolsonaro brigando com o Maia, eu não vi o PT brigando com o Bolsonaro, eu não vi briga de político nenhum. 2 bilhões de reais, né? E agora eles hipocritamente ficam defendendo que esses 2 bilhões vá para o combate à pandemia, eles que não estavam nem aí com o sistema de saúde, com tudo, todos os lugares para onde poderia ter sido destinado esse dinheiro, quando ajudaram a sancionar, o presidente poderia vetar e poderia apresentar outro projeto de lei com valor menor do que 2 bilhões de reais, que é um exagero para se fazer campanha política eleitoral. E eles necessitam dessa dicotomia falsa de que se você falar qualquer coisa sobre o bolsonarismo, o PT volta. Se você não é Bolsonaro, é porque você é PT. Por que vocês estão criticando? E tem essa mania de que é você transformar o problema na vida da pessoa que está apontando o problema no governo, né? Então, assim, por que você mudou? Por que você transformou aquela coisa toda? Quem está tomando atitudes diferentes do que poderia estar tomando e que são ruins, como a gente mostra, são eles. Você não está criticando o Bolsonaro porque você, como cidadão, que paga o salário dele, que paga o salário dos filhos, que paga o salário dos ministros, não é porque você está vendo que tem coisa que está em desacordo com o resto do mundo, inclusive, né? No que diz respeito à pandemia. Não, é porque você é do Dória, porque você é do PT. Durante um tempo, eram pessoas normais que queriam mudar o Brasil, estavam lá falando, olha a corrupção do PT, olha o que o PT está fazendo, olha o que estão fazendo na América Latina, pegaram o anel, e esse anel está definhando essas pessoas, elas estão ficando igualzinha a quem elas criticam. My precious, você não pode aparecer, só eu, ai, não vai falar mal do mito, essas pessoas, o fim é se definhar. Eu acredito que a grande parte das pessoas que decidiram fazer uma mudança estavam realmente querendo uma mudança. Quando elegeram o Bolsonaro, quando votaram ali segundo turno, Bolsonaro e Haddad, não queriam que fosse feito tudo igual de novo. E na base já está a mesma coisa de sempre, sabe?
que eu não vejo os caras atacando o esquerdista, por exemplo. A briga deles é em taxar quem é a nova esquerda, que é quem nem é de esquerda, quem é independente. Qualquer pessoa que não ajoelha e se submete. Se você não se ajoelhar, não se submeter 100%, passam a faca na sua cabeça. Colocam a tag de nova esquerda e você precisa ser linchado. O pessoal adora a esquerda porque a esquerda acaba endossando o discurso deles. A hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. Ele está tentando transformar num ato de coragem você dar uma canetada para demitir alguém que está tendo um protagonismo maior do que ele, que está tomando decisões corretas, amparadas na ciência, nas autoridades médicas. Tem medo na hora de vetar o fundão eleitoral. Tem medo na hora de vetar o juiz de garantias, que na prática cria a quinta instância no Brasil e era defendido pelo PT, foi lá e sancionou. Você sanciona a criação da figura do juiz de garantias, a restrição à prisão preventiva e a restrição à delação premiada. 3 itens defendidos pelo PT. E aí vem chamar os outros de nova esquerda, é muita cara de pau. E se gaba de formar um ministério técnico e atropela os ministros considerados técnicos sempre que atingem os interesses deles. Quando ele assumiu, ele disse 2 coisas. Uma delas é que ele faria um ministério técnico e daria liberdade para esses ministros. Não é isso que eu vi acontecer com o Moro, também não é o que está acontecendo com o Paulo Guedes. Agora é eles contra a nova esquerda. É eles contra o próprio governo. É ele contra o ministro da Saúde. A militância bolsolavista em 3 meses separou a direita inteira. Pois é. O presidente da República, ele no primeiro ano de governo, ele acabou escolhendo a turminha das redes sociais em vez de tolerar aquelas vozes divergentes em relação a ele. Então, quem quer que tinha alguma autonomia, alguma independência para falar, presidente, não vai por esse caminho, presidente, isso aqui é melhor e tal, não sei o quê, ele anuía com essa fritura que a gente está vendo agora a militância fazer com o Mandetta. Mas o líder pode se beneficiar daqueles nomes que ele escolheu e que estão realizando um bom trabalho. Mas ele, em vez de capitalizar isso, ele fica enciumado e quer destruir. Então, você está sempre sabotando quem se destaca. O que acontece? Qual é o resultado disso? Você sempre forma uma equipe ruim. Bolsonaro foi à TV no dia 24 de março, no dia 31, se eu não me engano, e simplesmente não falou das pessoas que já morreram. Então, isso mostra uma falta de empatia. E aí, na hora de falar das perdas econômicas, aí ele divide, individualiza, fala do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista e tal. Aí ele individualiza, humaniza. Mas em relação às mortes, não. Mas então, no domingo, Rainha Elizabeth falando, Donald Trump falando, governador de Nova York, Andrew Cuomo, falando que gostaria de dizer que isso vai passar muito rápido, mas que não tem como dizer isso. Lá nos Estados Unidos já morreram cerca de 10 mil pessoas. E o Bolsonaro lá dizendo que desse pessoal aí que virou estrela, que ele vai dar caneta a qualquer momento, a preocupação, ameaça. Então, cada governo tem cada governo tem sua prioridade. Logo a partir do 3º mês do governo, eu comecei a ficar preocupado com a ascendência muito evidente dos 3 filhos sobre o governo. Até que chegou um momento que foi quando ele rompeu com o Bebiano. Eu fiquei muito traumatizado com aquilo, porque eu percebi que o Bebiano era uma pessoa honesta, gostava muito dele. Eu achei que voltou à história dos filhos, sobretudo do 02, do Carlos, fazendo o que continua sendo feito, que é a destruição de reputações, que está sendo classificado como o gabinete do ódio. Né? O Bebiano liga para mim, preocupado com a operação onde o Bolsonaro iria recolocar aquela bolsa da colostomia para dentro do corpo. Veredas, eu estou muito preocupado. Eu não posso ir no hospital porque o Carlos implica comigo. Você podia fazer uma oração coletiva para ele? Veja bem, Felipe, como é que um inimigo do Bolsonaro iria pedir, eu estou revelando isso pela primeira vez, para fazer uma oração coletiva para ele, que ele estava preocupado que a operação já tinha passado de 7 horas. E, através do WhatsApp, falou com ele 3 vezes. Só que o Carlos e o Bolsonaro desmoralizaram publicamente o Bebiano. E eu pude acompanhar a história do Bebiano, a amargura, a tristeza do Bebiano, e aquilo foi me deixando
sem mais acreditar no projeto Bolsonaro. Ele se vitimiza, ele arranja inimigos reais ou imaginários. Ele pega, por exemplo, ele condecora o Maia, condecora o Alcolumbre, condecora o Toffoli. Em seguida, ele vai, isso em off. Depois, publicamente, ele pede para que as pessoas vão às ruas em manifestações e ataquem o Maia, o Alcolumbre e o Toffoli. Eu fui percebendo esse tipo de vitimização e a necessidade de um inimigo, sempre real ou imaginário. E eu pude acompanhar a trajetória de amargura e de tristeza do Bebiano. Um sujeito íntegro, né? Íntegro. E ele deixou comigo uma carta, né? E permitiu que eu lesse essa carta. E nessa carta, é uma carta de amor. Ele chama o presidente de meu capitão, o tempo todo, meu capitão, e pede para que ele tenha cuidado com o Carlos, que ele cuide com carinho do Carlos, para que o Carlos não fique sendo sempre esse elemento de ruído no governo dele, né? E essa era o teor da carta, não tinha uma linha de agressão. Eu sei bem o que é ser alvo dessa militância em razão de qualquer crítica. Quando eu votei nele, eu achei que ele ia criar uma harmonia no país, que ele ia acabar, já que tinha aquele saque da quadrilha petista que acabou com o país e que colocou nós contra eles, eu pensei que ele fosse fazer o contrário, que ele ia unir o país, que ele ia harmonizar o país. Não, ele continuou dividindo o país. Continuou dividindo o país e criou uma horda, né? Uma horda de fanáticos, né? Que te rotulam. Quando você faz uma crítica, ainda que seja suave, você é de esquerda, você é infiltrado, você é isentão. Quer dizer, isso para mim é muito grave, esse esquema do gabinete de ódio, de destruição de reputações. Isso para mim não é legal, não faz parte da minha biografia. Então, meu irmão, sai fora. E assim como aconteceu com o ex-ministro Gustavo Bebiano, aconteceu também com o general Santos Cruz. Santos Cruz, né? Santa Rosa. Então, eu vejo o Mandetta como o Dr. Stockman, da peça do Ibsen, O Inimigo do Povo. O que é a peça, O Inimigo do Povo? O Dr. Stockman percebe que as termas, onde tinham as águas da cidade, a peça do Ibsen, O Inimigo do Povo, ele percebe que as águas estão contaminadas. E ele avisa o prefeito, ele avisa as autoridades, olha, vamos fechar essas termas porque elas estão poluídas, vamos fechar. Aí a prefeitura diz, não, mas essa fonte de água é também a grande fonte de riqueza de turismo, nós não podemos fechar isso, né? Conclusão, ele passa a ser o inimigo do prefeito, ele passa a ser o inimigo da população, ele passa a ser o inimigo do povo, porque ele estava falando algo, olha bem, a cloroquina não é o elixir da saúde, não é o elixir da cura, né? Aí eu fico espantado, eu fiz essa rápida ligação, eu fico espantado porque ele escolhe o Mandetta. Em seguida, ele desautoriza o Mandetta, que é sempre aquele processo de fritura. É um projeto, meu estimado Felipe, é um projeto. Fez isso com o Bebiano, com Santas Cruz, com Santa Rosa. Quer dizer, ele vai fritando até desmoralizar. E nisso o Carlos, né, bombardeando, dublando vozes, inventando histórias, até que essa pessoa fique tão desmoralizada perante a tribo dos fanáticos, aí então ele age e manda embora. Então ele chama o Mandetta, né? E vai fazer um discurso agora, 1 ou 2 dias, onde ele, como presidente da República, receita um remédio que ainda está sob dúvidas, um remédio que está sendo ainda posto em experiência. Isso é muito grave. E politiza esse remédio. Aliás, não só ele politiza esse remédio, os governadores também politizam esse remédio, quando vidas estão sendo ceifadas por uma pandemia. Ora, por que ele primeiro falou que era histeria, depois falou que era uma gripezinha? Ora, gripezinha, Felipe, é chá de limão com alho. É uma contradição. Para que ele vai receitar cloroquina se ele falou que era uma gripezinha? É sempre um jogo político. Discurso, uma contradição sem meia-culpa. Né? Não, nunca faz meia-culpa, nunca faz meia-culpa. Aí, então, quer dizer, você vê, é um remédio que tem contraindicação, é um remédio para lúpus, para malária,
para dores de articulações. Agora, ele pode dar problema de visão, ele pode dar problema de arritmia cardíaca. Isso o Mandetta tem avisado. O Mandetta, em março, liberou para casos graves. Depois, em abril, liberou para casos mais moderados, desde que hospitalizados com assistência médica. Ele é um sujeito ponderado. Aí ele me chama, uma senhora, uma infectologista chamada doutora Nise, e essa senhora tem todos os segredos, ela sabe tudo. Quer dizer, então, por que ele não demite o Mandetta e põe essa senhora? Não. Ele prefere desmoralizar o Mandetta chamando essa senhora. É sempre esse jogo de vitimização. O mundo não me compreende. Quer dizer, eu fui percebendo esse jogo que ficou muito evidente a partir do Bebiano. Eu vi a tristeza do Bebiano, eu vi a injustiça cometida com o Bebiano, porque, meu irmão, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou um livre pensador, né? Como dizia o Milor, né? Livre pensar é só pensar. Então, o que acontece? Eu fui vendo, digo, rapaz, tem algo errado aí. Repercutindo aqui uma declaração do diretor do Hospital Albert Einstein, Luiz Vicente Riso. Você não consegue mais não dar cloroquina para um paciente meio grave. A família pressiona e, se você não der, no dia seguinte você não é mais o médico. Um presidente não pode jamais recomendar, seja alho com limão ou cloroquina, numa rede nacional. Isso não pode ser feito por um presidente. E, voltando ao dia do jejum, eu fiquei muito preocupado, porque ele falou, estou com a caneta. Eu fiquei pensando, como assim estou com a caneta? Quem é presidente não precisa dizer que está com a caneta. Vai lá e demite. Não, mas está com a caneta. Então, sempre essa semiótica da caneta. Aí, daqui a pouco, cada coisa que ele falava, a Clark falava amém. Aí eu fiquei preocupado. Amém não pode. Eu falei, pô, é a reencarnação do Antônio Conselheiro, né? Amém não pode. Aí eu fiquei preocupado. Para completar o quadro, tinha um padre do lado dele e um pastor. Você é ungido, você foi escolhido por Deus. Quer dizer, estão criando uma mitologia em torno dele extremamente perigosa num povo carente de populismo, num povo carente do pai dos pobres. Esse tipo de biografia do Brasil me preocupa e me assusta muito, meu estimado Felipe. É um tipo de messianismo político. É paralelo ao projeto de poder. O projeto de poder. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito, porque enquanto ele bota o Mandetta lá, ele mantém o Mandetta. Mas aí o Carlos e o gabinete do ódio, o gabinete da destruição de reputações, chegam a montar textos falsos com a voz do Mandetta. Que ele é ladrão, que ele é corrupto. Quer dizer, por que escolheram o cara? Não, deixa o Mandetta lá, vamos fritando ele, né, em off, vamos fritando. Quando ele estiver bastante desmoralizado, aí você tem autoridade, né, política para demiti-lo. Isso sempre foi feito. Estamos com outro projeto populista de poder gravíssimo, que não importa as vidas, importa 2022. Não se pode agir agora pensando em 2022. Isso é muito grave com as vidas humanas. Quando eu falo algo, eu tenho que dizer, como texto, como senha, Lula ladrão, Lula ladrão. Porque senão o que há é o seguinte, se você fala que o Bolsonaro está errado, ele é petista. Então, esse tipo de maniqueísmo pode resultar em algo muito sério no país, muito grave no país. Essa coisa, o nós contra eles continua. E eu percebo que os fanáticos bolsonaristas são tão neuróticos quanto os fanáticos petistas. Não mudou nada, meu irmão. Exatamente. Por quê? Não mudou nada. Você tem 15 milhões de analfabetos, você tem 35 milhões de analfabetos funcionais, você tem 48 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto e água tratada. Isso é um caldo de cultura maravilhoso para o populismo. Porque são pessoas que não têm uma visão crítica do poder, de quem está no poder, né? 90% estão incensando o Bolsonaro. Eu estou dizendo agora, o rei está nu. Estou falando agora, o rei está nu. É um melindre em relação a qualquer ressalva, qualquer crítica do comportamento. E essa tentativa sempre de empurrar você para o outro lado,
associar você com políticos adversários, dizer que você ganha dinheiro de fulano, que você defende fulano, que você se vendeu para fulano e tal. Toda essa boçalidade que circula nas redes sociais. Então fica esse melindre que as pessoas ficam incapazes de julgar o governante pelo seu próprio comportamento, porque senão o PT volta, que é aquele grande... O mantra é o PT volta, né? Você não pode falar nada. Estão falando agora do fundão eleitoral, mas quem sancionou o fundão eleitoral? Por que sancionou o fundão eleitoral? Foi ele. O Carlos, criticando no Twitter, né? Criticando o Mourão, porque o Mourão foi na Amazônia, porque ele foi encarregado de cuidar da Amazônia. Então, ele foi lá. Olha a teoria da conspiração, que o Mourão foi fazer uma composição com o Partido Comunista para tomar o poder. Você está entendendo? Então, fica esse governo paralelo com aquele louco da Virgínia, né? Aquele louco dementado da Virgínia, né? Incentivando a chamada ala ideológica, que encontra um grande respaldo, né? Um grande eco naquele outro louco do Ministério da Educação, que fica atacando a China, abusando do direito autoral do Maurício de Souza, usa um desenho infantil para atacar a China, que é o nosso maior parceiro, né? Maior parceiro comercial, e que tem equipamentos que podem ajudar na pandemia. E aí? Mas aí é interessante, estrategicamente, para o projeto, você colocar a China agora, o tempo todo, como inimigo. Porque quando você coloca o inimigo externo, o doméstico esquece as críticas, né? Quem é que pode ser contra a cloroquina? Ninguém é contra. Pelo amor de Deus. As pessoas querem mais que as pessoas fiquem curadas, que as pessoas fiquem saudáveis. O que eu estou colocando é que virou uma instrumentalização política do remédio. Exato. Quando ainda não há certezas sobre o uso desse remédio. Você, na medida que você não saia de casa, você está poupando os profissionais de saúde. Você está poupando os hospitais. Você está poupando a lotação dos hospitais, né? Porque são os heróis. Eu sempre avisei o Bolsonaro, o fanático é o primeiro que vai te largar. Ouve as pessoas que estão te criticando numa boa. Ouve as pessoas que gostam de você, como eu gosto de você. Cuidado, o fanático é o primeiro a largar o barco. E é verdade, porque como o fanático não raciocina, no primeiro momento emocional que ele tem de discordância, ele vai embora. Aquele que critica, não. Só que agora, numa boa, eu não tenho como apoiar mais. Não tenho. A não ser que ele dê um cavalo de pau e diga, olha, eu errei, vou fazer uma autocrítica. Mas isso eu acho que é impensável, né? Porque eu fui percebendo um narcisismo nele numa escala crescente muito grande, Felipe. Muito grande, meu irmão. E a TV Escola é uma TV de utilidade pública. Por exemplo, ela tem, no momento, 1000 horas de ensino à distância, que poderia ser útil, né? Você sabe quanto é que custa a EBC, Felipe? A EBC custa 600 milhões por ano para retransmitir discurso do presidente e de ministros, a EBC. A TV Escola, que ele cortou o financiamento para funcionar, olha, ela faz trabalho de recuperação de dependentes de drogas, ela faz trabalho de especialização de professores para o Enem, ela pega o chamado Brasil Profundo através daquelas antenas parabólicas. É uma televisão realmente de utilidade pública. Eu não sou funcionário dela, deixa eu deixar bem claro isso. Mas eu percebi que é algo honesto e que mantém a maior cinemateca da América Latina. Toda a história do cinema está na Cinemateca. E ela corre o risco de acabar. Aí o presidente da Fundação Roquete Pinto, que tem a ver com a TV Escola, fez uma proposta de 150 milhões por 5 anos. Veja bem, 150 milhões não é por ano, por 5 anos. Ele não quer, ele prefere bancar a EBC, que não tem nenhum programa, a não ser retransmitir discurso, por 600 milhões por ano. Eu defendo porque ela não é de esquerda, mas também não é de direita. Ela não é voltada para ser um cabide ideológico, ela não é isso. Também não é um cabide de emprego, são pouquíssimos funcionários. Ela é de utilidade pública. Desculpe, mas ela não é EBC.